Aham. E na Band eu acho que eles também estão completos lá, os dois Claro, programas estão tão bem, imagino que seja isso. claro. Tem muita gente. A gente recebeu mais um superchat de R$ 5. Muito Aí, obrigado, ó, Yuri. Mas antes de ler o superchat do Yuri, antes que eu me esqueça também, muita gente está pedindo aqui para falar sobre a resenha, a sua amizade, enfim, com o MC Kevin. puta, foi uma coisa que, ó, me arrepia até hoje. A última entrevista que o Kevin deu foi pra mim, lá no canal. E, cara, ele sempre foi muito generoso comigo, a gente sempre trocava ideia e tal. E ele não mora em São Paulo, capital, ele morava em Mogi, condomínio lá. E ele ficava me chamando pra ir pra lá toda vez. Tem aquele fute-mesa. Ele viu meu fute-mesa que eu ganhei da Nine lá e pediu pra eu pegar um fute-mesa pra ele. Eu falei com o cara foi lá e deu um fute-mesa pra ele, tudo com a cara dele, Estilizado. tudo. E assim, a gente tinha uma relação bem legal, cara. E aí a entrevista que ele fez foi bem bacana, cara, porque eu sou bem despreparado para as entrevistas que eu faço, para as resenhas, mas tem um motivo. Vamos supor, se eu for procurar lá, estudar MC Kevin, botar no Google, tem as histórias que ele conta sempre. Já contou, exatamente. E eu chego para a entrevista com nada, com um copo. E aí eu começo a conversar com o cara. É basicamente o que a gente está fazendo aqui. E aí a última resposta dele vai nortear a minha próxima pergunta. Isso. E a gente vai, entendeu? Não ficar preso nos assuntos que todo mundo já falou. E eu não conhecia muito assim eu não tinha visto a entrevista dele. E o vocabulário dele é bem diferente do meu. Aquele tudo pra ele é boqueta. Eu falei, mas e aí, que você quer? Ah, isso aí é boqueta, Lê. Ele falou uns 20 mil boquetas. Eu falei, que boqueta, irmão? Que Tá boqueta? maluco, cara? E aí a gente fez uma conversa muito, muito gostosa, assim, foi muito engraçada e foi a última dele. Ninguém esperava, né? Ninguém, é claro. E aí muita gente foi atrás dessa resenha, ou para matar a saudade, ou para ter uma referência e tal. E eu fiquei bem emocionado, porque era um menino assim, muito jovem, muito talentoso mas muito louco também, né? E eu falei pra ele no dia da entrevista que eu preferia ele sem namorar, porque são coisas do amor, né, cara? Cada um ama quem quiser. Só que ele tava numa fase que ele muito jovem e assim, muita oferta, muito assédio, cara. Sim. E ele gostava da doutora lá, se apaixonou pela doutora, que era 10 anos mais velha que ele. Até pra dar uma segurada nele. E ele parar de fazer loucura. Sim. Só que ele não parou, né? Não. Porque molecão, cara, imagina. E com um montão de coisa ali pra ele, os amigos dele tudo brincando e fazendo e tal, e ele também. Sim. Só que namorando ainda mais a doutora, que mais vivida, assim, mais malandra, mais experi. Aí, enfim, mas foi uma experiência incrível. Graças a Deus eu tive esse contato pessoal com ele. A gente se falava muito pelo telefone. Mas infelizmente aconteceu essa tragédia. Mas ele vai ficar vivo sempre no meu coração. E muita gente vai lá ver É uma das resenhas que tem o maior número de visualização até hoje. Infelizmente por um motivo ruim, mas é o que Ela, acontece. ela já tinha ido muito bem. Aham, Porque são dois mundos muito diferentes, né? Eu sou claro. muito da bola e ele joga bola, jogava bola também. Aham. Mas o vocabulário dele é completamente. O mundo que ele vive é totalmente diferente. E foi muito bacana a entrevista, assim. E tomara que ele tenha encontrado a paz. Complicado. Vamos ler aqui o superchat. O Yuri Grotz mandou o seguinte: na época que você jogava futsal e você ia de ressaca pro jogo, já tomei uma com ele no samba do Alê e fui no Fritada. Um cara super humilde, sou fã demais, o Yuri Grotz. Eu tenho convicção absoluta que eu sou igual a todo mundo. Não tenho dúvida nenhuma que só a única coisa que eu tenho a chance de falar igual todo mundo, só que com microfone. Mas então, assim, eu nem teria motivo, mesmo que eu fosse diferente, eu não tenho motivo nenhum para tratar os outros de uma outra forma. Sim.
Fora que eu tenho também 2 regras na minha vida. A minha filha, a Malu, ela tem os ídolos dela. Que eu até questiono um pouco, porque é uns ídolos que... É ídolo porque pintou o cabelo. O meu ídolo era o Zico, pô. Era o Falcão, eram os caras que, porra. Mas hoje em dia é diferente. A molecada tem as outras referências e tal. Quem se joga numa piscina de Nutella, vira ídolo, sei lá, umas loucuras. Mas, enfim, a minha filha tem os ídolos dela. Eu trato todo mundo como eu gostaria que esses ídolos tratassem a minha filha. Então, fica uma coisa na minha cabeça seguinte, o cara chegou gostando de mim, ele tem que sair gostando mais. Mas você vai falar assim, pô, mas você não tem um dia ruim? Eu falei, tenho vários momentos que eu não tô legal. Aí eu não saio da minha casa. Agora, se eu botei o pé para fora da minha casa, eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar solícito, eu sei que eu, graças a Deus, vou tirar foto, eventualmente vou gravar vídeo. Sim. Tem gente que passa um pouco do ponto, Sim. gente que chega dando pela linguagem próxima, o cara tem certeza que é íntimo, Aham. chega dando tapa na cabeça. E você trata bem mesmo esses? Cara, eu tento... Desvirar. Tento não ser agredido, né? Mas quando eu, na época que eu tinha mulher, os caras falavam da mulher, que são coisas que o cara perde a noção, bêbado, tudo. Que eu gosto dos bêbados, mas tem que... Os bêbados é engraçado, né? Não, tem uns que ficam mais agressivos, mas assim, eu tenho essas 2 regrinhas aí que eu sigo e não abro mão. E você, ele perguntou se você já jogou de ressaca, ou eu já fui de ressaca pro jogo. Cara, quando eu jogava profissional, eu tenho uma coisa assim de não misturar os prazeres. Pra mim jogar bola era um prazer enorme. Hoje jogar o fat vôlei que eu jogo é um prazer, beber é outro prazer. Então eu não misturo. A coisa que é mais gostosa pra mim, assim, num dia que eu tenho folga, assim, até no canal lá tem Folga do Alê, que é tipo Brincando com Férias do Alê, que foi um projeto bem legal que eu fiz também. Folga do Alê, como é que é a minha folga ideal? Então eu fico jogando futebol com meus amigos, aí depois faz um samba, churrasco e cerveja. Sim. E depois que você jogou a bola ali, brincou com os caras que você gosta, você vai tomar uma, parece que desce até melhor. Com Então, esse é o que eu gosto de fazer, mas eu não lembro de ter bebido antes do jogo, ou quando eu jogava principalmente, de ter arrebentado muito, assim. Depois do jogo, que era um lema até que eu tinha quando eu era treinador, depois do jogo se mata. Vale tudo. Mas se não... Lei do Gil, só não vale... exatamente. O pessoal também está perguntando aqui sobre a sua amizade com o Gabigol. E aí eu vou aproveitar para perguntar o seguinte... Como é que é, óbvio, né, ter um amigo como o Gabi, que é um cara, pô, legal pra caramba e tal, nas internas a gente sabe, conhece ele bem, mas assim, qual é o jogador que você hoje é mais próximo? Então fala da amizade dele, mas fala assim, quais os jogadores você é mais próximo? Ó, que tá em atividade, eu gosto muito, 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 muito do Diego Alves e do Felipe Luiz. Também gosto muito do Douglas Costa, assim, são caras que eu tenho bastante intimidade, assim, e que a gente se identifica. Eu gosto demais desses caras e me dou muito bem com eles. Gosto também muito do Daniel Alves, que é um cara que está sempre preocupado, presente, assim, quando acontece algum escândalo, e acontece muito na minha vida, né? E ele também que já separou também, ele... sempre se mostra preocupado, são caras que eu falo com alguma frequência. E o Gabigol, cara, ele é um menino que, para quem tá de fora é de um jeito, para quem conhece é de outro. Isso. Então ele passa meio assim, um estilo meio de marrento, assim, de tal, mas, ali quem convive, assim, o pai e a mãe dele são maravilhosos, gostam muito de mim. Entrevistei a primeira vez o Gabigol. Ele tava no Santos. Cheguei lá pra fazer a resenha na casa dele, o pai e a mãe fizeram um puta churrasco, cara. Eu também conheci o Gabi no Santos. Aí, né? Então, e aí super generoso e tal, e o Gabigol muito fã. E foi muito bacana, e depois a gente continuou se falando e tal, e em alguns momentos que ele gosta também das coisas que eu gosto, né?
Ele não pode fazer tantas vezes, mas ele gosta. E a gente se cruzou no samba, principalmente no Tardezinha ali. E a gente tem uma relação muito bacana, eu zoo muito ele. Tem uma entrevista que eu estava até falando isso, acho que eu nem completei. Quando eu chego no Esporte Interativo para falar, assim, para ver o que eu ia fazer lá dentro, eu estava falando do Mais 90 e nem terminei. Eles me identificaram que eu era pro YouTube. Eles identificaram. Aham. Deixa eu encher o teu tanque aí quando você conta a história. Tanto que eles têm uma coisa, quando tinha TV, Esporte Interativo, tinha muito cara jovem, assim, a juventude monstruosa. E o jovem resolve as coisas assim, né? Sim. Aí eu cheguei a primeira vez no Rio, aí o cara falou, vamos fazer um programa seu pro YouTube. Aí eu falei, legal, manda um e-mail, a gente marca uma reunião, senta e resolve. Como que a gente vai fazer e tal. Aí ele falou, não, você não tá entendendo. Vai se trocar, nós vamos gravar agora. E aí,